E aí, meu povo da internet, vamos começar mais um react aqui. É o quadro que a gente chama de Trocando Ideias com os Camaradas. E hoje nós vamos trocar ideia com o camarada João Pimenta. Tive que a gente tá fazendo um teste aqui offline, mas daqui uns dias a gente começa a fazer live mesmo. Dentro dos quadros que a gente tá tentando construir aqui, nesse espaço, isso é legal que é uma tentativa de dialogar, né, com os camaradas que são do mesmo campo, para que a gente consiga trocar algumas ideias, né? A gente está aqui iniciando esse trabalho e vamos lá. João Pimenta, ele agora tá bonitão mesmo aqui, né, com fundo agora, um fundo vermelho, lá, grunge ali, meio bacana. E vamos lá, vamos ouvir o que ele tem para falar agora sobre Bolsonaro bilíngue. Esse é um tema que é muito interessante, é muito engraçado, né? Vamos lá. Com felicidade no rosto e principalmente a cabeça no lugar. E hoje falaremos dos invocados que em Naruto aparecem através de uma técnica ninja chamada Kushiozi no Jutsu. E no nosso país, para invocá-los, basta você ter qualquer instrumento de natureza aberrante. Eles aparecem em uníssono com os dedos indicador e polegar no ângulo de 90 graus, exclamando: faz o L! Ali o nosso capitão lá, arrebentando no inglês aí, vamos lá. Eu não falo inglês. Bom, português também não, né? Vamos lá. Uma grande falha da minha formação. Sim. Se fosse Mas só quero essa, dar um recado aqui Largue o doce, para o velho. mundo. E depois eu faço a tradução para vocês. Então, a ideia dele, assim, antes do Paulo começar a tirar onda, né? A ideia do cara era simplesmente, né? Plano inicial. Eu vou fazer uma fala em inglês e isso vai viralizar para denunciar a ditadura do judiciário do Brasil pelo mundo afora. Vamos lá. Largue o doce. Popcorn and ice cream. Sinners. Já é o craque essa Certeza disso. porra. São cultos. E Brasil. Rapaz, eu nem entendi direito o que ele falou, porque pelo menos aqui pra mim tá um pouco inelegível. Ô, velho, eu fiquei com Um pouco de inelegível. pena assim, na época da escola, na aula de inglês, ele falando: professor, eu posso ir no banheiro? Ela, em English, please, cagou. Eu sou professor de inglês também e eu não faço isso com meus alunos, não. Eu acho isso muito complicado. Eu incentivo, eu coloco useful words, useful phrases lá na frente, né? Eu faço um cartazinho e incentivo, e vou ajudando, incentivo eles a pedirem. Mas obrigá-los a falar para que possam sair, aí não, né? É meio complicado isso aí, né? Trava a pessoa total. Bem que o SBT falou que exibia uns episódios raros de Chaves, rapaz. Mas eu não sabia que era o episódio dele lendo a carta. Ao menos todo o país agora sabe que pipoca, sorvete, pecadores e Brasil. E é por essas e outras que muita gente no nosso país odeia stand-up comedy. Pô, a galera que tá fazendo. Cada um agora que faça seus anagramas pra entender, minha gente, sua desencriptação e corra atrás realmente de superar essa barreira linguística imposta, tal qual aquele povo que viveu na Torre de Babel. Não a novela de Jamanta, mas a da história. Alguém tem que chamar alguém envolvido naquele filme A Múmia para poder decifrar esses hieróglifos. Ou o pessoal didático que se envolve nessas funções intangíveis ao conhecimento humano. O problema é que vocês só querem ficar rindo e ninguém ajuda. Cadê que não aparece um gestor de intercâmbio, um intensivão de idiomas para fazer uma publi com um garoto? Imagine aí, pô. Mas esse sujeito aí passou um bocado de tempo nos Estados Unidos, né? Não aprendeu nem algumas frases. Precisou ler porcamente ali, errando toda a pronúncia. Poxa, copiava a pronúncia embaixo da palavra ou copiava apenas a pronúncia, já que leu, né? Não tem nenhum cuidado, né, gente? Eu fiz um ensaiozinho no TikTok lá, um pequeno Reels, um short, acho que tem aqui também no YouTube, né? No qual eu falo sobre essa questão dessa galera não ter o que a gente chama síndrome do impostor, né? Que é aquela espécie de vergonha de se expor por não ter certeza que sabe mesmo, né? Que domina mesmo certas coisas, né? Essa galera não tem nenhuma síndrome de impostor. O cara é totalmente sem freio, né?
Jail Bolsonaro. E se alguém tiver encarecidamente o e-mail do pessoal do Duolingo aí, vamos tá fazendo a vaquinha, pô, pra tá ajudando esse senhor pra matricular ele num curso. É difícil. O Duolingo é legal, tá, pessoal? É um aplicativo gratuito, um gamezinho que ajuda bastante a memorizar palavras, né? Importante. Mas pela atenção, obrigado. Eu vi o presidente preocupado com as pessoas. Ah, não, aí é sacanagem. Na pandemia. Ah, não, para aí, Tarcísio. Poxa, Tarcísio de Freitas também. Aí é pela demais, né? Acho que o Pimenta vai colocar alguma coisa aí. E por isso, ele arrumou rapidamente a alternativa. Como é? Chega de... Como assim? Ainda bem que vai colocar. Isso aí que preciso dos camaradas colocarem, né? Olha só. Março de 2021. Frescura de mimimi? Aí, Vão ficar chorando até quando? Receba. Grande governador Tarcísio traçando todo o estado de São Paulo. Esse chega de mimimi vai chorar até quando? Tinha que ser tatuado na alma dessa galera que apoia esse povo. Contratava os xinigames que trabalham lá na Soul Society rapidinho, em poucas sessões eles faziam esse registro espiritual. Porque não é... Mas, gente, olha, o que esses caras apostam na falta de memória, né, da galera. Apostam ou não, né, cara? Acho que tem uma galera que realmente tá no outro planeta, né? Ele não tem a memória do que ele falou, né? Aí tenta reconstruir essa história, como a gente sempre fala, tenta reconstruir a história de acordo com o seu bel prazer, né? Que eles chamam de narrativa, gente, mas isso daí não seria nem narrativa, né? É uma mentira, uma distorção, é uma invenção. Acho que até essa ideia de narrativa, esse conceito de narrativa, nesse ponto é errado, né? Não é um ponto de vista, não é um olhar. Esse daí é uma mentirada que só, né? É possível que a galera esqueça como é que foi na pandemia, tanto as atitudes quanto as alegações públicas, mas eu tô aqui pra te lembrar. É só uma gripezinha, aqui foi logo no começo. É capaz do brasileiro pular no esgoto e nada acontecer com ele. Aqui foi quando teve o questionamento se o Brasil chegaria na situação de vítimas dos Estados Unidos. Eu não sou coveiro, realmente, o senhor era presidente. Sou Messias, mas não faço milagre. Aqui foi a resposta ao questionamento caso o número de vítimas subisse. E subiu, né? Quando perguntaram como as pessoas poderiam proceder em relação ao vírus, ele respondeu. E se a pessoa tivesse alinhada à direita, ela tomava cloroquina. E se a pessoa tivesse alinhada à esquerda, ela tomava tubaína. A gente lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo. Isso aqui foi o que ele disse a apoiadores quando pediram a palavra de apoio ao luto. É como uma chuva, vai atingir você. Aqui foi quando ele pegou. País de maricas, a geração de hoje tá muito Nutella. Parece um youtuber, mas foi ele também dizendo que a pandemia estava superestimada. Se tomar vacina e virar jacaré, não tem nada a ver com isso. O maior líder de estado fazendo essa referência à vacinação, sendo que o país já tinha mais de 180 mil vítimas fatais. Não. Caramba, essa época daí foi muito complicada, rapaz. Eu tenho todas as comorbidades possíveis, idade e tudo. E realmente eu peguei Covid 2 vezes. Da primeira vez realmente fiquei muito, muito ruim. Teve amigos mais saudáveis que eu, assim, que eu imaginava, que faleceram. Então, rapaz, não lembrar disso aí é muita, muita falta de memória ou falta de vergonha mesmo, né? Vai saber. Está comprovada cientificamente. Engraçado aqui, um anti-ciência falando de cientistas. Sendo que nesse contexto aqui o Instituto Butantan já tinha garantido a eficácia da vacina. Está comprovada cientificamente. Engraçado aqui, um anti-ciência falando de cientistas. Sendo que nesse contexto aqui o Instituto Butantan já tinha garantido a eficácia da vacina Coronavac a nível global. Nunca vi ninguém morrer por tomar hidroxicloroquina, disse o ex-presidente sobre uma substância não recomendada para o tratamento da Covid. Lamento profundamente, mas é um número insignificante. Aqui foi se referindo às crianças vítimas fatais do vírus. E o número total de vítimas nesse momento já passava de 620 mil. Esse vídeo aqui você pode mandar para aquele seu parente teimoso, aquela pessoa que durante a pandemia todo dia te mandava um vídeo de um médico fake falando vários absurdos só porque era uma... Caramba, o cara estudado falando, porque eu vi um vídeo de um médico que falou que se tomar sol não pega coronavírus. Caramba, cada maluquice nessa época. E até hoje, claro, o camarada é bolsominion, né? Bolsonaro chega por aqui e já vai lá, falta serviço pra ir lá.
A pessoa que ligava a câmera estava vestida de jaleco. Que ele pode ter pego emprestado com um vendedor de colchão amigo dele. E se essa pessoa te questionar, pode falar que esses roteiros que eu monto aqui são de maneira bem simples, porque tudo que eu falei tá aí como informação pública. Notícias de cunho midiático explícito e amplamente distribuídas. Isso, diferentemente do cartão de vacina com sigilo de 100 anos, colocado pelo ex-presidente e atual professor de inglês de escola particular. Estado e igreja separado. Aí temos o nosso querido Malafaia do Novo Testamento, né? Porque a questão dele é o reverso, né? O Malafaia bonzinho, né? Era daquela época, e agora ficou o Malafaia do Velho Testamento. O Malafaia terrível, né? Desafinando mais ainda, né? Aí a Igreja Católica, porque ela perdeu, porque virou Estado. Olha só, corta pra hoje. Não queremos república evangélica, nem tem que estar separado isso. Onde é que Jesus veio fundar Estado? Olha, carinha. Rapaz, olha só, quem te viu, quem te vê, hein? Existe isso na Bíblia. Jesus não veio fundar Estado, ele veio fundar a sua igreja. Se a igreja evangélica quiser fundar Estado, ela está tão errada como qualquer outra organização. Mas isso quando a Igreja Católica, né, estava dominando o Estado, né, tinha influência no Estado. Agora, como são eles, né, agora pode, né? Se a igreja evangélica vir com a conversa que eu ouvi de alguns líderes, nós temos que ter o presidente do Brasil. Ei, peraí. Esse rapaz já dá pra trabalhar na Marvel, né? Duas variantes de universos distintos assim. Se bem que com esse bigodinho e essa conversa fiada, ele parece que faz parte da invasão viltrumita aqui na Terra. Aquele lá do Novo Testamento, Jesus com chicote tirando os vendilhões do templo. E agora esse atual é do Velho Testamento, ao contrário. É o reverso, né? Do outro multiverso, né, o Pimenta? Outro multiverso aí, camarada. Alguém tem que chamar Cício e os guardiões globais porque temos uma grande ameaça por aqui. Gostaria de entender o que é que se passa na cabeça de uma pessoa que prega a palavra de Cristo, mas não faz absolutamente nada de bom que Cristo pregava. E ainda fica gritando aos quatro ventos, Jesus está voltando pra onde? Voltando pra quê? Pra arrebentar essas igrejas tudo fake, que nem ele fez lá nos tempos, com a mãozada de Saitama. A Lafraude achava ruim líder religioso ocupar espaços políticos, até ele ser o líder religioso a ocupar espaços políticos. Exatamente isso, Pimenta, exatamente isso. A questão é, enquanto os católicos estavam lá tendo bastante influência, né, os CNBB, que acho que é, né, dos bispos brasileiros, tinha bastante influência no Congresso, tá, beleza, é contra o Estado, a igreja misturar com o Estado. Agora, como são eles, agora é a favor, né? É isso mesmo. E revelação da fé veio logo após ele conseguir um espaço amplo para disseminar todo o seu ódio, inclusive pela população LGBT, que é uma das suas principais frentes de luta, viu? Desde o início dos tempos. Não, mas esses caras ficam pegando a questão do pânico moral simplesmente para ter domínio político, né? Eles viram que é um grande trunfo, né? Trabalhar com pânico moral, em relação de LGBT, feminismo, essa coisa toda, né? Então, eles trabalham muito nessa chave aí, porque eles conseguem bastante aderência, bastante adesão da população, que é um pouquinho mais, eu diria, conservadora, né? Um pouquinho mais sem consciência, né? Em relação a certas coisas. Mesmo porque na vida particular, boa parte dessas pessoas não tem nada de moralismo, né? Não tem nada de conservadorismo. Andam de mãos dadas. Desde a compra de um terreno no céu até a venda de uma pulseira com o seguinte dizer: nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Que ele gasta uma fortuna para enricar o líder, mas quando ele abre a geladeira de casa é onde mais falta. Olha para o seu próprio psicológico e onde se está mais quebrado. E olha para o seu lugar no mundo e vê que é onde mais está fora do lugar. Paz e graça a todos. Ditadores de toga, principalmente como Alexandre de Cara, um dos caras mais odiáveis do mundo, né? Nem pra que desgraça eu faço isso, velho. Se utiliza. Não, realmente, cara, é ruim pra saúde mental ver um cara desse aí, ouvir um cara desse, tá louco. Do dia 8 pra nos amedrontar. Se lascou. Olha a gente aqui.
Cara, eu acredito que não deu muito certo o resultado disso aí, assim, o resultado que esperavam, né? Tipo, de coagir o Congresso para fazer anistia, né? Não sei muito que se lascou, né? Vendo assim, em retrospectiva, até interessante, né? Essa é a resposta pra você, seu covarde! Ai. Fizeram de tudo pra poder massacrar a maior liderança política desse país, que é Como assim, Bolsonaro? Cara do Pimenta. Como assim, Bolsonaro, que é a maior liderança do país? Cara, é um... uma falta de descolamento da realidade, né? Eu acho que, em certo momento, eles acreditam realmente que eles têm essa força toda, porque eles acham que o que acontece na internet reflete na sociedade. Há lugares que não tem essa... O Bolsonaro, em suma, não tem essa força toda, né, da sociedade fora das redes sociais, né? Bolsonaro, digo novamente, se lascou! Que desgraça. Para o debochado do ministro Barroso, que falou perder o mané, primeiro, isso é uma fala de bandido quando vai roubar alguém. Que desgraça. O que você está querendo dizer com isso, Barroso? Que as eleições de 2022 nós fomos assaltados? É isso Olha a que você quer lógica, olha a dizer? lógica. rapaz Aí é um não, fenômeno. né, cara? Essa lógica é foda, porque aí ele faz essas ilações todas, e aí quando é chamado a chincha, nossa, você disse isso, você tem prova disso, né? Que nem com a questão lá do decreto do Cogos lá, você tem prova disso. Aí a pessoa afina, né? Aí no palanque tá todo cachorro bravo, depois afina. É triste demais. Da comunicação errada, mas é bem assertiva, porque ele é jovem, ele é bem sucedido, ele fala coisas assim como se ele não tivesse medo de bater de frente contra sistemas hegemônicos só criados na cabeça dele. E tem um altíssimo poder de persuasão e disseminação de notícias falsas que faz o povo que gosta dele querer ser como ele. Outro dia... Pois é, tem uma questão aí em relação a essa galera, principalmente o Nicolas, que é a questão da performance, né? A performance discursiva. Então, não tem problema se tá falando uma mentira, se tá falando coisa errada, se não tem a ver com a realidade. A performance dele, que faz com que, dele e de outros, que a performance comunicativa, né? Não discursiva, né? Simplesmente isso, pela dicção, né? Ou no caso aqui, por exemplo, de fazer esse discurso aqui, né? Por exemplo... Quando ele pega a fala, né, perdeu o mané, que é uma gíria, né? Uma gíria muito usada quando a pessoa é assaltada, e aí fazer a insinuação de que o cara está confessando que fraudou a eleição. Aí, quando faz a ilação, depois é cobrado, né? Fala, não, peraí, você está me acusando disso? Cadê as provas? Aí ele afina, né? É esse ciclo, né? Mas é complicado, porque depois que já fez o discurso, colocou na rede, boa parte das pessoas vão acreditar nessa assertividade, né? Porque tem essa performance comunicativa, vai acreditar nessa assertividade, né? E vai acreditar que o cara está falando uma verdade, ou que essa ilação, né? De que o ministro está confessando que fez um crime, né? Seja uma coisa que tenha alguma base na realidade, né? Alguma base material, e não, né? Continuando aqui. Ele estava falando que precisamos separar o artista da obra e elogiando o Mano Brown num espaço que abriram assim para ele. E na semana que ele foi nesse programa, coincidentemente, foi quando saiu a notícia de que ele votou contra o imposto zero na cesta básica. E as pessoas, principalmente o pobre alinhado ali aos pensamentos da direita, segue com um pensamento que é o seguinte: se eu não tenho capacidade própria para pensar, eu vou deixar uma pessoa que eu acho que é responsável por isso e mais coerente, mais competente, mais capaz de fazer isso por mim. Porque enquanto ele fica... Exatamente isso que a gente acabou de falar, né? Exatamente isso, né? Então ele é desejado, né? Como uma pessoa que está representando certas ideias, porque ele tem mais competência para fazer isso, né? Que outro, né? Simplesmente isso. Fica aí falando aos quatro cantos que seu filho pode estar correndo perigo com banheiros que tem... Não, e outro, ele emula muito bem, ele, Cleitinho, aquele carinha lá aquele prefeito lá, esqueci o nome do município lá de São Paulo. Eles são pessoas que realmente, eles emulam o povão, né?
fala de Mano Brown, fala do povo, etc, etc, né? Tem pessoas trans e disseminando todo o ódio às minorias, tá votando contra taxar super ricos. Quando bota uma peruca loira, tá votando contra a isenção de imposto para pobre trabalhador e fazendo um videozinho falando de Pix. E segue sendo a representação da nova política, que é a seguinte: pátria mais paga pau pra gringo, família, mas só que a prioridade é só a família dele, e bons costumes que desse tipo aí o Meikai tá cheio. E eu creio e profetizo que a boca dos leões serão fechadas. Plural não tem, né? E a boca dos leões serão fechadas. Repetiu ainda. E o Brasil viverá um tempo de grande livramento do grande Deus. Eu sou. Cara, é pregação ou é comício, né? Ave Amarela, que é isso? E eu quero finalizar. Finalize. Cantando uma música. Puta. Ó, camiseta do Neymar Júnior pregando, caramba. Que combo, né? O maior exemplo da moral cristã do Brasil, né? Ave Maria, estamos bem arrumados. Que pariu. É isso mesmo? Deus, sara essa Porra, virou um musical do nada, irmão. Quer não. Deus abençoe o Brasil. The Handmaid's Tale, o conto da Aya. Moça, me desculpe trazer esse chá de revelação da fé, mas se realmente assim Jesus fosse salvar esse país, vocês seriam os primeiros que iam sobrar aí na destruição dos templos. Você tá feliz, Martinho Lutério? A boca dos leões serão fechadas, é foda, aí pega. Não, a boca para vários leões, fiquei pensando nisso aqui. Se for assim, vai ficar assim, que nem uma boquinha de underline, que nem Sérgio Moro, boquinha de conge, que não orna com a face, parecendo que fizeram no The Sims, na construção de personagens. Eu fico tentando entender se essa galera realmente acredita em tudo que fala. E a semiótica dessa cena só melhora porque ela fala sobre se reerguer e está com a camisa de Neymar. Mas eu acredito, eu penso que essas pessoas, boa parte delas, acreditam mesmo. Estão imersos nessa ideologia, né? Nessa cosmovisão bolsonarista e não saíram disso. Tem poucos desses daí que realmente não acreditam. Eu imagino que eles acreditam que o mundo é uma correspondência exata das redes sociais. E assim, engraçado, porque eles sabem que estão manipulando os algoritmos, que estão impulsionando e fazendo manipulação de ideias na internet, né? Mas eles acreditam que isso pode se transpor para a realidade, né? Então, principalmente crente, né? Acredito que eles estão tendo essa fé, né? Nisso, que isso é verdade. Eles acreditam realmente. Que é uma das pessoas que mais cai e fica no chão que a história desse país já viu. Porra, meu irmão. Porra! Isso não é a galera do... Gente, velho. Aí os velhinhos indefesos. Dia 8 de janeiro, né? Vocês também entendem tudo errado. Eu ouvi dizer que quem estava em cima do cavalo estava passando mal e esse povo desceu a pessoa ali na maior educação para poder dar um socorro. E ninguém ali estava agredindo com objetos contundentes de grande porte. Vocês não conseguem ver que ali estava todo mundo batendo com batom? Vocês também implicam com tudo. A pessoa sai de sua casa, comete um crime, vai presa e pensa: eita porra, eu preciso apagar aqui todas as postagens que eu postei dizendo que bandido do mal é bandido do morto, senão eu não posso ficar pedindo anistia. Vão resgatar tudo que eu escrevi no meu Twitter, se bem que eu escrevi isso anteontem. Mas como meus perfis é tudo foto de anime, não tem problema, mas vão achar as conversas do Discord. Como assim eu fui condenado? Ditadura, censura, no meu tomo atacadura. Ato na Paulista, batom inflável e gritos por anistia condenados pelo 8 de janeiro. Opa aí, velho. Parecendo um boneco, velho. Olha aí os batom, velho. Oxi. Sai daí, Dúdia. Ó, esse lance do batom é complicado. O lance do batom é complicado porque qual que é a estratégia discursiva da galera? Eles, de novo, recortam só um pedacinho da história, né? Coloca ali como se o único crime foi de pichar, né? De... vamos dizer assim, vandalizar
monumento público, né? Que seria apenas isso. Mas não, ela participou de uma manifestação que tinha como objetivo orquestrado de causar uma intervenção militar para que eles pudessem pegar a presidência, né? Então estava orquestrado, tinha até uma minuta já pronta para eles conseguirem fazer isso. Então ela fez parte desse movimento. Então também tem esse crime, não só o crime de vandalizar com um batom um monumento público, que já é um crime também, né? Imagina, né? Os caras tacaram fogo lá no Borba Gato, deu maior problema, né? De vandalizar um monumento público, né? Então tenta minimizar e colocar como se fosse apenas isso, e não é, né? Agora tá o movimento da Batonilda aqui, né? Vixe, caraca, bandeira dos Estados Unidos, da Argentina, meu Deus. É da Argentina. Israel. Batonzão, né? Poxa, pai, velho. Caralho, meu irmão. Que bizarro, cara. Tudo é com Trump, velho. Rapaz, até Gargamel foi, ó, eu fiquei pensando uns Smurfs se pintando tudo de vermelho pra fazer ele passar raiva. Se jogar um Tadala aí no meio desses velhos, não fica um Minâncora, um Calcitrambe 12, um Carneiro do Baú da Felicidade, um Programa Tentação. Imagine aí o menino chegando na escola e o coleguinha falando. E sua avó que tava segurando um batom pro lado e pro outro e falando aí, defendendo um rapaz que diz que é imbrochável. Que patriotismo do caralho, viu? Porque tudo que tem aí desse negócio de defender o Brasil, eles metem Trump no meio. E eu não sei se eles sabem, mas na reta aí do estrangeirismo, Trump passaria por vários deles assim por cima com um carrinho de Mario Kart. Essa porra parece uma cena de Cacete Planeta, pô. As véias segurando um batom gigante que parece mais uma piga de cachorro. As pessoas têm uma movimentação corporal que todo mundo fica parecendo um NPC de RPG de PlayStation 1. Programados com as piores interações possíveis e completamente bugados. É tudo ou nada. Quebramos tudo. Olha, rapaz. Tá tudo bem comigo, tá tudo bem com todos os meus amigos. Por quê? Porque a gente é pacífico e a gente Como é, rapaz? A lógica chegou bem legal aí. Na paz e na tranquilidade. Gente, não sobrou nada. Não sobrou nada. Não dá mais pra aceitar, você é bipolar. Aqui parece muito aquele seu brother que você conta uma história pra ele de uma briga que acabou de acontecer com você. Ele fala assim, ó, rapaz, se eu tivesse aqui, não ia prestar. Aí, meu irmão, do nada a briga recomeça, você vai procurar o parceiro que falou que ia te ajudar, que era valente, e ele já materializou sua varinha e aparatou. Ela deve ter pensado assim, eu tava em live, eu fechei a live e ninguém viu. Mas esqueceu de um recurso. Galera toda maluda, peituda no dia agora, todos pedindo anistia, né? Dona Fátima cagando ali. Meu Deus do céu. Tecnológico que eu não sei se é do conhecimento de todos, que se chama gravação de tela. E se teve registro, minha gente, pode ter certeza que alguém vai querer usar. E eu fico pensando que se ela pacífica é assim, eu não quero nem ver quando ficar retada. Eu não participei. De nenhum ato? De nenhum ato. Eu vou pedir para exibir uma foto aqui, porque a gente tem prova que o senhor participou. Peço que passe aí a foto. Aquele cidadão ali é o senhor, né? Sim, sou eu. E o senhor estava lá, né? Eu não entendi assim, o participar, Entendi. ir lá. Ir no QG, eu fui umas 3 vezes. Eu fui. Eu entendi o participar de forma diferente. O senhor chegou a levar frutas, carne, refrigerante para eles lá? Nenhuma forma. O Homem Sem Sombra, com Kevin Bacon e Elizabeth Shue. Hoje, em Tela Quente. Ele ficou achando que era invisível, foi? Calma aí, translúcido, que parece que os The Boys lhe pegaram, não foi? Que cara cínico, rapaz. Eu achei que só ir lá assim, umas 3 vezes só, vestido a caráter, pegar uma cartolina, botar umas frases assim ofensivas. Eu achei que isso não era participar, não. Eu achei que era tipo quando tinha os Power Rangers, que geralmente era 5, né? E aí aparecia um outro e ficava 6 Power Rangers. Eu achava que era o 6º Power Ranger, que só aparecia de vez em quando em algum...
Eu achei que participar de um evento era não participar do evento, né? Bipolar. Uns episódios. Ah, isso é participação também? Por isso lá que eu vi, rapaz, meu nome escrito assim do lado do Fit, eu pensando, rapaz, quem é esse Fit? Eu não sei quem é. Ah, essa palavra é inglês, é? Então eu vou pedir uma dica pra Bolsonaro sobre o idioma, viu, família? Se você gostou desse vídeo, cogite deixar seu like e fazer sua inscrição. Muito bem. Né? Esse foi o nosso primeiro react trocando ideias com os camaradas. Espero que vocês tenham gostado. Caso gostem e queiram me ajudar a continuar produzindo aqui, é só deixar um like, né? Seguir o canal e comentar, ter sua opinião aí. O que você acha dessa galera aí que é bipolar? Né? O que você acha dessa galera aí que só recorta um pedacinho da realidade para tentar justificar seus atos? E que você acha dessa galera que já querem ser iniciados antes de serem condenados, né? E que coisa maluca, né? Então, sigam a gente aí. Valeu, até a próxima.